Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, pessoal, boa tarde, meu nome é Giovana Alves, sejam bem-vindos a mais um episódio do Estudo Play Talks, seu podcast para te ajudar a se preparar para o Enem. Como sempre, professor Raoni, professor Breno estão com a gente aqui hoje, e eu tenho certeza que você já deve ter escutado falar sobre reduzir, reutilizar, reciclar, recusar, repensar, enfim, 5 R's, 3 R's, não sei qual foi a quantidade de R's que você ouviu, porque ele veio aumentando nos últimos anos. Mas você também deve ter visto o famosíssimo documentário Ilha das Flores. Se você não assistiu isso na sua escola, eu acho que aí vai ser uma entrega da minha idade, talvez, porque na minha cabeça todo mundo teve que assistir esse documentário, que é justamente sobre um aterro sanitário em Porto Alegre, né? Um documentário de 90 e alguma coisa? Acho que antes. Não, o documentário foi lançado até, tipo, começo dos anos 2000, eu não lembro o ano exato. Achei que ele era até mais antigo, porque ele é bem na produção, né? Enfim, é um documentário muito interessante, aliás, que vai abordar aí um aterro sanitário em Porto Alegre, vai falar sobre o processo de reciclagem, reaproveitamento, enfim, clássicos da geografia e de atualidades. Mas o tópico de hoje é justamente isso, a gente vai estar discutindo reciclagem no nosso podcast, e eu acho que você deve se perguntar, reciclagem funciona mesmo? Porque a gente está em 2024 e a gente só vê mais e mais resíduos sendo gerados. E não sei, né? Parece realmente efetiva essa ideia de reciclar. Não sei se existe coleta seletiva na sua cidade, não sei se você pratica coleta seletiva ou pelo menos separa o lixo orgânico do lixo seco, né? Muitas questões existentes aí. Mas também não sei se vai ser outra entrega da minha idade, mas em 2015, 2014, começou uma discussão muito grande na internet que teve o seu ápice ali por volta de 2018, que foi quando o vídeo de uma tartaruga, né, com um canudo atravessado do nariz, viralizou na internet. Comoção, Ave Maria, e eu, assim, tenho uma sensibilidade com bicho, eu acho que maior do que com humano, sabe? É uma coisa inexplicável. E ver o cara retirando aquele plástico do nariz da tartaruga, fiquei altamente comovido. Aquilo ali mexeu com muita gente, e por mexer com muita gente, e querendo ou não, também já estava tendo uma discussão sobre poluição marinha, morte dos corais. E olha que interessante como isso impacta, né? Tipo, na época que surgiu, assim, dentro de um ano disso, praticamente todas as crianças bem pequenininhas que eu conhecia, quando me viam pegando um canudo, diziam, tio, faz isso não, vai matar as tartarugas. Isso aconteceu diversas vezes comigo. Né? Então, esse apelo visual, assim... Ou seja, eles aderiram a um dos importantes R's, recusar. Olha só. É verdade. Começou a recusa e, querendo ou não, hoje em dia, eu acho que, né, em grandes redes de fast food, McDonald's, Burger King, você tem uma adesão do papel, né? Copo do papel, né? O papelão, o canudo de papelão, que muita gente detesta, aliás. Mas essa foi uma discussão que começou justamente por causa da viralização desse vídeo. Só que um ponto que me pegou muito na época e que me pega até hoje é que o canudo, um item, virou o nosso inimigo e não o real consumo do plástico e repensar esse reuso. Você falou do McDonald's aqui, né? Tudo bem, trocou o canudo. Mas compra um sanduíche lá pra você ver o tanto de plástico, papel que vem, né? Então, assim, como você falou, a gente não pode estar apontado numa coisa só, né? E eu acho também que uma coisa que ficou muito forte a partir desse momento é como eles sempre estão tentando jogar a solução para o consumidor. Então, por que você está pegando um canudo de plástico e não compra um canudo reutilizável? Por que você não anda com um copo reutilizável, uma garrafa reutilizada, um canudo reutilizável? Quando, ok, a gente pode fazer essas escolhas de redução, mas tem também a indústria que é responsável por isso. Ela é a grande e maior, né, geradora desses poluentes e que ela acaba não pensando em formas de reaproveitamento desse material. De qualquer forma, eu acho que eu falei demais e, querendo ou não, isso aí é espaço para vocês discutirem. Só um adendo aqui, Giovana, no auge da adolescência dela, preocupado com o povo, vai descobrir a idade dela, porque tá falando do documentário de 2020,
No auge da 2020? adolescência. Nós falamos 2018, 2014, né? É o documentário? O documentário é um pouco mais antigo, Mas né? é assim, os adolescentes, quando vão entrando na fase adulta, começam a se preocupar com a idade, né, Giovana? Eu sou adolescente ainda, muito obrigada. Eu acho que eu me excedi, né? Eu ainda sou muito jovem. É verdade, verdade. Bom, aí a gente tem que começar a falar sobre algumas coisas que são muito importantes. A primeira constatação que você faz, e eu acho que a gente já fez ela aqui algumas vezes, é que ainda que o indivíduo tenha um papel que não chega a ser irrelevante, não é? Afinal de contas, se individualmente a gente conseguisse construir pelo mundo inteiro uma consciência sobre o uso de materiais não biodegradáveis, com certeza a gente teria um impacto muito positivo. Mas, no final das contas, o impacto que isso tem diante do que a indústria efetivamente consegue causar é muito pequeno. Então, talvez tão importante quanto, ou mais importante do que mudar hábitos individuais de consumo, seria a gente criar uma pressão política, inclusive, para que a indústria fosse obrigada para fazer transformações fundamentais, né? Transformações radicais, até eu diria, na estrutura de produção. E hoje, uma das grandes dificuldades é porque a gente projeta o lixo para aquilo que chega até a gente, né? O Bruno citava o exemplo agora há pouco do sanduíche, né? Da rede de sanduíches, e a gente tem, na realidade, uma produção pelo menos 3 vezes maior de resíduo, para além do resíduo que vai ser entregue a você, no final das contas, como produto. Ou seja, para que eu receba, por exemplo, um aparelho celular como esse aqui que está na minha mão, a indústria produziu pelo menos 3 vezes a quantidade dele em rejeito. E isso indica para uma preocupação muito grande. A gente não vai conseguir resolver essa coisa simplesmente mudando o hábito individual de consumo. É preciso pensar em maneiras de coletivamente pressionarmos as indústrias para conseguir efetivamente promover essas mudanças. Acho que essa é a primeira constatação que a gente tem que fazer. No segundo momento, sobre a política dos R's, né? Essa foi uma política que cresceu bastante, de fato. A gente passou pelos 3, pelos 5 e agora pelos 7 R's. Eu vou até me permitir dar uma olhada na fila para não esquecer de todos eles. Mas, essencialmente, a gente tem reduzir. Reduzir, eu acho que é autoexplicativo. É quando você diminui a quantidade necessária do consumo de determinados produtos. Você tem recusar, que a gente falava agora há pouco, é a ideia de que você pode não receber alguns produtos que são considerados desnecessários, né? Essa é até uma mudança que a gente enxerga nas cadeias de fast food, inclusive. Antes a gente pegava os combos e eles sempre vinham repletos de coisas que eventualmente você não utilizava, como sachês de molho ou papel. E hoje eles esperam que o cliente peça, que ele vá ativamente buscar aquele produto. Bom, de novo, de certa forma é interessante porque você está reduzindo o uso total de material, mas você vai conseguir ter um impacto, né? E tem outro que é significativo, né? É porque ele ainda é produzido, né? Você só não recebe ele porque você não solicita, então... Então ele não vai deixar de estar disponível, inclusive. E depois é bem difícil, né? Comer um hambúrguer sem limpar a mãozinha com um papelzinho, com algum troço depois. Outra coisa que me incomoda muito mas é necessário, é o guardanapo envolto em outro papel. Caramba! Eu nunca tinha isso. Aí agora você pega um guardanapo e vem o guardanapo embalado num papel e o garfo e a faca embalado num papel que possivelmente vai ser contaminado ali e não vai ser reutilizado, sabe? Isso me dá muita agonia, isso. Bom, seguindo. A gente tem que também repensar as nossas atitudes com relação a... E aí, de novo, vai muito para esse caráter individual, mas não só, né? Lembra quando a gente fala aqui sobre repensar, a gente está falando sobre a forma como a própria indústria ela precisa repensar os processos produtivos para reduzir esse desperdício, né? Visitando algumas indústrias, eu vi alguns projetos muito interessantes, inclusive indústrias que lançam editais para fazer com que a comunidade científica contribua, ofertando destinos mais interessantes para boa parte dos seus produtos. Então, assim, eu acho que a gente não chegou no ponto ainda de efetivamente condenar a reciclagem, longe disso. É um processo que pode ser muito interessante para que a gente consiga aproveitar melhor o uso dos materiais. Mas, de novo, para isso a gente precisa repensar os processos, especialmente quando eu falo de repensar, são os processos industriais e o desperdício de produtos, de materiais e etc. Né? A gente tem ainda a própria reciclagem, que é o tópico central da aula de hoje. A reutilização, que também é extremamente importante, né? Reutilizar consiste em utilizar o mesmo produto várias vezes.
é uma premissa que, inclusive, faz a gente se aderir à proposta do próprio plástico, né? Apesar de termos muitas críticas ao uso dele, existem determinados materiais plásticos que são reutilizáveis. Não é o caso, em geral, daqueles copinhos fininhos que a gente usa de plástico, mas existem copos mais estruturados que podem ser distribuídos, e uma vez distribuídos, por exemplo, num lugar de uso frequente, como escolas ou empresas, você consegue efetivamente minimizar a necessidade daquele ciclo eterno Nossa, escola é uma... Você já reparou nisso? A gente que trabalhou junto em escola muitos anos, é assustador. Gente, os dispensers de lixo, de plástico nas escolas são gigantescos. Quando você vê a quantidade, o volume total de copos que foram produzidos ali, que foram utilizados ali ao longo de um dia, é algo realmente surreal. Num espaço que deveria ser a vanguarda da reutilização, da reciclagem, enfim, dos R's todos, né? Na tentativa de quê? Na tentativa de mudar essa realidade. E, afinal de contas, quem mais vai ter que lidar com os impactos de trilhões de toneladas de plástico produzidos até então são justamente aqueles membros da nossa sociedade, os mais jovens, né? E que agora a gente está descobrindo isso, acho que o Breno vai desenvolver um pouco mais essa ideia, que na verdade o plástico ele tem impactos muito maiores do que a gente imaginou a princípio, relacionados efetivamente ao descarte ou ao tempo necessário para que esse material se degrade no meio ambiente. A gente tem impactos muito severos, inclusive no que tange ao microplástico, problemas, enfim, gravíssimos de saúde, etc. Uma coisa interessante que você falou sobre as escolas, e aí você vê a importância de como uma ação ela pode mudar o comportamento de muitas pessoas, né? E esse caso, ele é exponencial. Então, lá pelas idas de 2015, eu acredito que eu trabalhava em 4 escolas nessa época. Uma delas, no começo do ano, falou, ó, gente, eu vou mandar fazer canecas para todos os professores aqui, e a gente disponibiliza pelo dia. Então, por exemplo, na segunda-feira vai estar os professores aqui, a gente vai deixar a sua caneca aqui limpinha para você tomar seu café, sua água. E, caramba, aqui é tudo legal, né? Então, a instituição comprou as canecas, e aí eu tive a ideia de levar essa ideia para os diretores das outras escolas. Onde, tá, é aquele negócio, pô, legal, a ideia é bacana, vamos ver se a gente vai conseguir executar. Esperei 1 mês, 2 meses, eu falei, cara, quer saber uma coisa? Eu vou fazer o meu. Aí eu comprei a minha canequinha. Então eu trabalhava em 4, em uma delas foi dado, eu comprei mais 3 e deixei lá. E olha que interessante, professores quando viram eu fazendo isso também adquiriram, né? Então isso tudo começou de uma instituição que deu luz para aquilo ali, naquele ambiente. Eu tomei uma atitude em seguida e outros professores também. Então vê que é uma rede legal que vai se construindo, né, em torno de uma ideia, né? É uma ação cíclica, né? Os R's acabaram, porque você falou que foram 7 e eu não. Eu contei uns 3 R's só até agora. Eu acho que tá faltando algum R nessa listinha aqui. Reduzir, reutilizar, reciclar, repensar, recusar. Então, sim, tá faltando 2. 2 R. Vamos dar uma olhada nos R's restantes. Mas depois tu fala aí, eu tenho um negócio interessante. Quando tu achar aí, tu me interrompe. Ok. Mas, a reciclagem, ela já acontece desde antes de Cristo, né? Então, por exemplo, só que a ideia de você reciclar, tipo, 4 mil anos atrás, tá? 2000 a.C., o pessoal já reciclava vidro. Porque o vidro, ele foi descoberto por acidente, pelos fenícios, 5 mil anos antes de Cristo. Então já tem 7 mil anos aí aproximadamente que a gente trabalha com vidro. Então os caras colocaram nitrato de sódio, que obviamente eles não sabiam que aquilo ali era nitrato de sódio, junto com areia e esquentaram aquilo ali. E aí surgiu uma coisa transparente belíssima, tá? Que era o vidro. Só que obviamente o que mudou daquela reciclagem de antes de Cristo para cá é a motivação. Então eles reciclavam vidro porque era difícil fazer vidro, né? Então, cara, ó, a gente tem isso aqui de vidro. Acabou de utilizar? Faz isso aqui, utiliza isso aqui para outra coisa, né? Faz esse ciclo se reviver. Então, antigamente o pessoal reciclava as coisas, tecido, qualquer tipo de papel, vidro mesmo, como eu falei, por motivos de economia, digamos assim, economia de recursos. Exatamente. Depois da Revolução Industrial, aí já não era mais por economia de recursos. Também, mas começou a entrar em pauta a questão do nosso planeta, né? Do lixo jogado, de como tratar esse lixo, de como fazer
esse reciclo mesmo, porque eu gosto muito da etimologia das palavras, e é interessante que quem está ouvindo pense, que a gente fala muito reciclar, mas olha que interessante, reciclo é você fazer ele voltar para o mesmo ciclo, né, da cadeia produtiva, da cadeia de utilização ali. Ou seja, não fazer essa coisa sair para ir para um outro lugar, que a gente geralmente não sabe qual é o destino. Então ele sempre fica voltando na mesma cadeia. Então, essa questão da reciclagem, apesar de ser muito antiga, mas só com a Revolução Industrial, que ela surgiu com a necessidade de cuidado desse lixo e com preocupações futuras, né? Exatamente. E eu acho que não só com essa questão de preocupação com gerações futuras, mas eu acho que atualmente a ideia de reciclagem também, ela vem muito, obviamente, da lógica capitalista, né, de você ter um produto sempre acessível, embalado ali, porque querendo ou não, a embalagem ela vem com essa premissa de que está mantendo a sua comida limpa e segura e preservada. E aí, quando a gente vê essa lógica de disponibilidade de mercados, quando você pensa na estrutura de mercados, ela também acaba forçando essa utilização do plástico, né? Porque como você vai deixar uma comida exposta por tanto tempo lá, sem ele estar preservado em alguma coisa. Então também tem uma... Breno tá me olhando assim, pode falar, Breno, o que Cara, foi? você me lembrou de uma coisa que eu fiquei, graças a Deus, que eu acho que eu vi isso muito recente, que eu não consegui acreditar, que é fruta cortada no mercado e plastificada. Isso Tipo, é um mamão cortado. Isso é um tópico sensível, porque, querendo ou não, acho que você vai falar sobre isso, mas esse plásticozinho e esse isopor das bandejas, né, de carne, são um dos mais difíceis de serem reciclados, né, e reaproveitados, enfim. Mas quando a gente entra nesse quesito de disponibilidade de frutas descascadas, aí vem uma questão de acessibilidade. É a melhor forma de garantir acessibilidade? Por exemplo, Tipo, uma acessibilidade. pessoa Talvez eu seja idosa... ignorante em relação a isso, Não, pode né? ser uma pessoa idosa, uma pessoa com mobilidade, baixa mobilidade, dificuldade motora. Entendi. Nesse sentido, ela quer ter autonomia de comer a sua fruta e o mercado provém ela dessa forma. Ela é a melhor forma de garantir a acessibilidade? Acho pouco provável Questionável. que o objetivo final realmente Não seja é esse, esse, né? mas Tudo bem, é um caso a se pensar. É um caso a se pensar, Mas né? veja, diante disso, qual seria o tamanho da necessidade disso? Né? exatamente. Quando na realidade a gente encontra, às vezes, balcões que estão abarrotados apenas dessa opção. Tá? Exatamente. Só completando, né? As duas opções que faltaram dos R's foram recuperar, e aí é recuperar no sentido de recuperar a energia que está relacionada àquele produto. Pensa, por exemplo, num plástico que já não pode mais ser reciclado de forma alguma. Então a gente consegue, ao menos, recuperar a energia que foi utilizada na fabricação daquele produto através, por exemplo, da recuperação disso na forma de energia térmica, né, termoelétrica. Ou ainda na possibilidade de recuperar os nutrientes que estão contidos numa matéria orgânica que já não tem mais uso, que vai virar compostagem. E o último é a responsabilidade, que meio que passa por todos esses setores, que vem muito como uma crítica e uma autorreflexão, inclusive, dos próprios R's ao fato de que, em muitos casos, sem essa responsabilidade, você transforma a política dos R's em algo que a gente chama de greenwash, né? Numa tradução literal, lavagem verde. Tá? É o nome que a gente dá para o grupo de empresas que utilizam temas sensíveis hoje do público, como, por exemplo, temas ambientais, simplesmente para vender a pauta, muito mais do que para efetivamente promover medidas importantes de contenção de problemas ambientais e até de reciclagem. É nesse sentido, por exemplo, que a gente teve denúncias, acho que há uns 2 anos atrás, da BBC, sobre empresas, sobretudo na Europa, que estavam fazendo coleta de lixo, teoricamente, para fazer seleção e reciclagem disso depois, e aí os caras estavam simplesmente colocando em navios e levando para o leste europeu e para o norte da África. Então, assim, compromisso, portanto, nenhum, efetivamente, com a recuperação daqueles materiais em nenhuma escala, com nenhum dos R's, mas apenas com a criação de uma imagem empresarial que esteja ligada a esses temas, o que geralmente é muito importante, especialmente para o consumidor que a gente tem com um poder aquisitivo um pouquinho maior, como é o caso do europeu. Óbvio que aqui no Brasil é mais difícil pensar nisso, né, gente? Porque a gente está falando de uma população que geralmente vive com a corda no pescoço, que vai comprar aquilo que eventualmente é, às vezes, mais barato no mercado. Mas o consumidor europeu, com poder aquisitivo um pouquinho maior, ele tem mais bem consolidada a ideia de que o euro dele é também o voto dele.
que quando ele compra um produto de uma empresa X ou Y, ele está também comprando as ideias daquela empresa, inclusive a responsabilidade social e ambiental contida por trás dela. E aí ele vai e aposta justamente nessas empresas que promovem atos de reciclagem, enfim, uma cadeia produtiva fechada, como você citava há pouco, e aí no final das contas essa empresa está em muitos casos simplesmente mandando esse lixo para fora. Por quê? Porque é muito mais barato em alguns casos simplesmente se livrar desse lixo do que promover algum tipo de reciclagem ou reabilitação desse material. Nesse quesito, acho que foram alguns anos atrás, mas se você pesquisar na internet, você vai ver justamente isso. Países como a China, que recebiam muito lixo de outros países, eles estão eles estão começando a fechar as portas para receber o lixo de outros países, justamente porque eles não estão conseguindo tratar. Então, eles têm o lixo deles e eles recebem o lixo de outros países com a ideia de reciclar e reaproveitar esse material, e não está dando certo. Então, países, né, europeus, que geralmente são quem tem essa condição de se preocupar de alguma forma, não estão tendo que lidar com o seu próprio lixo. O lixo está voltando para eles e está virando uma crise realmente mundial, porque quem estava aceitando tratar desse lixo não quer mais, porque não está conseguindo nem tratar o deles. E aí, nos tópicos que vocês dois mencionaram, por exemplo, de escolas, a gente toca muito no sentido de ensino. E quando eu pensei, por exemplo, também na minha época de escola, e a minha escola pública, obviamente, ela tinha a política dos pais promoverem, dos pais comprarem para os filhos as suas canecas, os seus materiais, tudo reutilizável. Então, desde criança, a minha escola tinha essa ideia de usar produtos reutilizáveis dentro da escola. Então, prato, copo, garrafa. Só que isso entra numa lógica do ensino municipal, né, que são ensino básico, infantil. E por que eu tô dando essa volta toda? Porque a gente tem os lixões a céu aberto. E o Brasil, em agosto desse ano, deveria ter se livrado de todos os lixões a céu aberto, que é algo de controle municipal. Então, se o município não se preocupa em colocar desde o ensino básico da escola essa reutilização, esse repensamento de materiais, acaba voltando para ele, porque vai parar no lixão dele. E o Brasil, desde 2010, tem essa lei sobre encerrar com os lixões a céu aberto, e aí ele deu até 2014 para os municípios se adaptarem, né? Aí o prazo estendeu para 2020, com uma extensão aí até... e teve uma extensão até a mais para alguns outros municípios, e acabou ficando até 2021, 2022... 2024, os lixões ainda estão aí, e ainda falta muito dado sobre essa cadeia de resíduo que o Brasil tem e como ele trata esse resíduo. Breno, se você me permite, antes de você começar, Claro. Eu queria só colocar um fato assim, só para vocês entenderem quão alarmante isso é, tá? A Política Nacional de Resíduos Sólidos previa verbas federais e garantidas. Isso quer dizer que 100% dos municípios do nosso país tinham verbas indexadas. Isso quer dizer que estavam diretamente relacionadas à construção desses lixões. Qual era a única coisa que os municípios deveriam fazer? Um projeto. Você cria um projeto, vou fazer o aterro assim, vou fazer o aterro sanitário assim, serão essas condições, e a gente vai conseguir controlar dessa forma. Era só isso. E a verba viria, eles poderiam construir os aterros de novo, em 100% do país. Até hoje, a gente ainda tem pelo menos 1.500 lixões a céu aberto, 600 aterros controlados aproximadamente, que não é o ideal. O aterro controlado, ele até controla alguns vetores, mas não 100% dos vetores que ele deveria controlar, que vão incluir vetores de pragas, controle de chorume, controle de gases, tamponamento do lixo, controle de acesso de pessoas. Infelizmente, muitos falham em um ou em vários desses aspectos. E a gente continua com esses números assustadores. A tal ponto que agora quem está agindo é o Ministério Público. Aliás, nos últimos anos o Ministério Público está agindo para pressionar e pegar. Ok, o prefeito não fez, qual foi a razão que ele não fez, né? E ele precisa ser, inclusive, se necessário, punido. Afinal de contas, é uma irresponsabilidade que ele mantenha um sistema funcionando de forma inadequada quando havia verba, quando havia o interesse público, inclusive, na resolução dessa questão. Feito, né? Como já falou, um longo período para ser feito. Entra até num campo eleitoral, né? Porque esse ano é ano de eleições municipais, e se você for pegar o prefeito de 2010, já teve quantas eleições que teve troca, talvez, ou não sei se algum prefeito foi reeleito, mas teve uma transição muito grande de poderes. São 10 anos, basicamente.
Mas, Breno, você pode falar um pouquinho mais de por que é tão difícil? Por que parece ser tão difícil reciclar, tratar desse resíduo, tratar do lixo? O que acontece nesse processo? A gente tem basicamente 3 tipos de reciclagem, né? A mecânica, onde a gente basicamente só muda a estrutura da coisa ali, não tem uma modificação química na estrutura do composto, né? Então eu tenho 2 grandes exemplos aqui. A minha família é sertaneja e eu já ajudei muito a minha mãe a varrer o chão com aquelas vassouras que a parte que varre lá é feito de garrafa PET formada em tiras, né? Então você prega aquilo ali. Eu acho isso muito mais é quase um reutilizar e não reciclar, né? Porque você mudou ali é muito pouco a estrutura da coisa, né? Mas esse é um tipo de reciclagem mecânica. Então, isso é muito comum. Existem empresas que fazem isso, que compram essas garrafas PET utilizadas a um baixo custo e conseguem produzir outros equipamentos com elas. Essa questão da vassoura que eu falei é um deles. A reciclagem de papel também é muito assim. Então, eu já comprei diversas vezes papel que você vê, ele é todo quadriculadozinho assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, porque o papel, ele é prensado, ele é pinicado, ele é triturado, e depois ele é ele é junto de novo, ele é juntado Compactado. de novo. Ele é compactado de novo, tá? E aí quando você compra esse papel, você vê as pequenas partes que o formam, que na verdade vieram de outros tipos de papéis, de outras folhas, né? E aí você tem aquele papel reciclado. Então essa é a reciclagem mecânica que a gente tem. Então, basicamente, a gente muda só a forma da coisa, não muda a química da coisa. Depois vem a energética, que aí foi uma questão interessante, porque quando a gente queima, toda vez que a gente gera calor através da queima de alguma coisa, quem estuda física para o Enem já deve ter ciência disso. O calor, ou ele é lixo, ou ele é uma fonte energética. Por exemplo, Rony, quando você para seu carro, que você coloca a mão no capô do carro, tá? Quente. Aquilo ali é lixo. E eu tenho um dado horrível para dizer para vocês. Toda vez que eu falo isso, que eu me lembro desse dado, não pode ser mudado, tá? Mas quando você coloca R$ 100 de combustível no teu carro, tá? 85 foi para esquentar teu capô. Só 15 foi para gerar movimento. Hoje eu enchi o tanque do meu carro lá, R$ 250, eu fiz essa conta. Eu disse, cara, não tô acreditando não, velho. R$ 180 aqui em média para esquentar o capô do carro, porque a eficiência dos carros é muito baixa ainda. Então, esse tipo de calor que é gerado, eu não quero que ele seja gerado. Então, o calor muitas vezes é chamado de lixo energético. Agora, claro, se eu conseguir pegar esse calor e rotacionar uma turbina, por exemplo, o que acontece em termoelétricas, aí ele já não é mais o lixo, né? Então, eu quero esse calor porque eu vou transformar esse calor em uma outra forma de energia. Então, a reciclagem energética, ela tem por função fazer a incineração desse lixo, tá? São alguns tipos de lixo que eu posso queimar, porque os resíduos gerados ali podem ser de diversos tipos. Então, são alguns tipos de materiais que eu posso fazer a incineração, pegar esse calor da incineração e reutilizar para você mover uma usina termoelétrica. Então, é interessante isso. Então, sempre lembrando disso, tá? Os gases que são gerados nessa queima, eles são tratados, tá? Então, não é que você vai ter uma grande fornalha que você vai queimar e aquela fumaça preta. Não, tudo, obviamente, é, ou pelo menos deveria ser, controlado. E, por fim, a gente tem a mais complexa, a mais cara e a mais difícil de fazer, que é a reciclagem química, que você apenas aquece o material e o próprio nome já diz, você muda a estrutura química daquele material. Então, ela é diametralmente oposta à mecânica. Na mecânica, eu mudo a estrutura do corpo. Então lembra da garrafa PET, eu tinha uma garrafa e agora virou uma garrafa cortada em tiras. Então você muda a geometria, a física dela. A química não, eu vou alterar de fato a estrutura química do material. E essa é perigosa exatamente porque a gente não tem tanto controle dos resíduos que elas vão deixar. Então, por exemplo, surgem alguns tipos de óleos que são de difícil tratamento. E aí a gente tem que ter muito cuidado com essa parte da reciclagem química, tá? Então, basicamente, são esses 3 tipos que a gente tem. A mecânica, energética, lembrando da questão da utilização, da reutilização do calor, que é muito importante isso, tá? O Enem já cobrou, gente, essa parte de reutilização de calor diversas vezes. Então, toda vez que a gente tem calor indo para algum lugar,
Sempre pense nisso, tá? Calor, ou ele vai ser lixo, eu não quero calor. Por exemplo, é interessante a gente usar o óleo do motor do nosso carro para diminuir o atrito. E por que eu quero diminuir o atrito? Para desgastar menos as peças e gerar menos calor. Né? Então, esse calor que é gerado no motor do carro é lixo. Então, sempre a gente tem que ter esse olhar duplo para o calor, tá? Que é um tipo de energia que a gente trabalha muito lá na termodinâmica. Então, calor ou é lixo, ou você pode pegar esse calor para transformar ele em outro tipo de energia. Isso é muito utilizado recentemente, não sei se você já ouviu falar, se você acompanha a Fórmula 1, Raoni, no CARES, que é Kinetic Energy Restoration, que é a restauração da energia cinética do carro, tá? Quando acontece a frenagem ali. Então, uma parte daquela energia gerada na frenagem volta para a energia no motor. Interessante isso, né? Na forma de energia híbrida, né? Já que o carro de Fórmula 1 hoje acho que é um motor híbrido. Exatamente. Só que nesse caso ele volta como energia elétrica. E aí, no momento de ultrapassagem, o piloto pode usar um botãozinho lá que ele dê um boost, né? Que boostzinho, é o turbo, dá aquela potência mais. Então é interessante essa visão dual do calor. Ou eu o amo, quero ele porque eu vou conseguir utilizar para gerar mais energia, ou eu estou gastando R$85 num tanque de 100 para esquentar o capô do meu carro. E esse aí eu não quero saber dele. Eu fiquei com a impressão que talvez a gente tenha passado uma visão tudo quanto negativa da reciclagem. Né? Você tem 2 minutos para tentar mudar essa ideia. Eu vou tentar mudar essa ideia rapidamente utilizando um exemplo fantástico, que é o exemplo das latinhas de alumínio. Há alguns anos o Brasil já consegue ter praticamente 100%, isso é incrível, né? 99% do material das latinhas de alumínio ele está sendo reciclado, e isso é fantástico pelo seguinte motivo: a cada quilo de latinhas recicladas de alumínio, eu consigo economizar 3 quilos de coleta de bauxita. Isso quer dizer uma redução dramática da mineração, do desmatamento em áreas nativas, inclusive do bioma amazônico, que vai ser um dos biomas que vai ceder para a gente bastante mineração de ferro e de bauxita. Então, ainda que ela seja heterogênea, que a gente precise pressionar as empresas, existem sim casos de uso e onde a reciclagem é muito efetiva, e a gente deve, apesar de todos esses desafios, fazer sim aquilo que nos é possível na alçada individual para que a gente consiga diminuir essa produção de lixo no Brasil e no mundo. Querendo ou não, é tudo uma questão de repensar hábitos e reeducar hábitos, tanto nosso quanto da indústria. Acho que se houver uma pressão da sociedade na indústria, ela com certeza vai ter que se adaptar, como a gente vê nos últimos anos, que embora sejam pequenas adaptações que não pareçam tão efetivas, ela mostra que com mobilização, com organização, com cobrança e com a criação de políticas públicas, que eu acho que é o mais necessário, principalmente no caso do Brasil, que, de novo, tem uma Constituição muito nova, é necessário a gente repensar e estar sempre ali pressionando. Pode não parecer efetivo, gente, mas cobrar vale muito. Pesquise o histórico das empresas que vocês compram para saber quais são a política dela de reciclagem, né? Isso é importante. Porque, como o professor aqui falou, tem empresas que estão mandando lixo lá para ir fazendo uma campanha. Então, se você tiver essa busca, ela é interessante. É isso, pessoal. O episódio de hoje passou muito rápido. Acho que ficou muita coisa ainda por fora que a gente deveria conversar. Mas semana que vem a gente volta com outro assunto, tá certo? Acompanhe nossas redes sociais, @EstudoPlay. Acompanhe nosso podcast Estudo Play Talks. A gente tá aqui toda segunda-feira até o Enem acontecer, sempre com os professores, trazendo discussões muito interessantes. Até semana que vem. E agora vocês vão ficar com o nosso quadro de dicas, né, dos nossos professores, reforçando aí nos últimos minutos do dia um pouquinho mais de conhecimento para vocês. E você, de Minas Gerais, né, vai acontecer daqui a pouco o segundo simulado, então eu acho bom você ficar atento, porque isso é tema de redação, viu? Tchau, tchau, e até semana que vem. Fala galera, tudo tranquilo? Professor Gilbert de História. Tô passando aqui pra gente ter uma conversa de pé de ouvido, tá? Aquela conversa que ajuda muito você na prova do Enem. E eu vou trazer algumas informações, alguns insights para você ir, relembrando aqueles assuntos que você já estudou nas nossas aulas, tá? Um dos temas recorrentes na prova do Enem, o que é que eu chamo de tema recorrente? É aquele tema que praticamente todo ano, toda a prova do Enem se faz presente. É aquele tema que você não pode ir fazer a prova sem saber do tema. E o tema que eu vou te falar hoje é Era Vargas, tá? Inclusive tem aula gravada sobre isso aí na tua plataforma. E é mais o titio Gilbert que gravou essa aula para você, tá?
Vargas foi o presidente da República que mais passou tempo administrando o Brasil. Ele foi presidente do Brasil por 2 mandatos. O primeiro mandato, de 1930 a 1945. O segundo mandato, de 1951 a 54. Ao todo, o maluco passa 18 anos no cargo de presidente. Cara, é tanto tempo porque tem que ter questão de Vargas na prova do Enem, tá? E aí, Gilbert, o que tem de principal acontecimento? Quais são os principais acontecimentos que acontecem lá na Era Vargas, tá? Ó, vamos por partes. Primeira parte, Era Vargas, 1930, 1945. É muito tempo. Aí a gente vai dividir em fases, em momentos, em períodos, tá? A primeira fase é chamada de governo provisório. Nessa época, Vargas vai se deparar com a Guerra Civil, chamada Revolta Constitucionalista. Vargas criou uma reforma eleitoral em 1932, reforma essa que trouxe para as mulheres o direito de votar e serem votadas, e foi criada uma Constituição trabalhista. Essa Constituição vai imbuir o operário brasileiro de direitos, tá? Características da Era Vargas: nacionalismo, corporativismo e sindicalismo, tá? A segunda fase da Era Vargas é chamada de governo constitucional. Vai de 34 a 37. Nesse tempo, há um conflito entre 2 agremiações. De um lado, a AIB, Ação Integralista Brasileira, de direita, fascista, cujo líder era um cara chamado Plínio Salgado. E do outro lado, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, de esquerda, aquela cujo líder era um cara chamado Luiz Carlos Prestes, tá? Naquele momento, Vargas dá um golpe de Estado, é quando acontece o famoso Plano Cohen. Vargas decreta estado de sítio, Vargas outorga uma nova Constituição, a Constituição de 37. Essa Constituição é uma Constituição baseada na Polônia. Essa Constituição foi uma Constituição que deu super, hiper, ultra, mega poderes para Getúlio Vargas, tá? Essa Constituição faz com que os poderes legislativo e judiciário ficassem subordinados ao executivo. Ainda, não posso deixar de falar, nessa época foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão associado ao Estado, que atuava fazendo censura e, além de censurar, construiu uma forte propaganda em nome de Getúlio Vargas, tá? Fazendo uso do rádio especificamente. E tem um ponto importante aí, tá? Tem uma historiadora chamada Ângela de Castro Gomes. Ela é autora da obra A Invenção do Trabalhismo. Ela diz que quem construiu a imagem de Vargas como o pai dos pobres foram, número 1, o programa feito na rádio A Hora do Brasil, que chegava a todas as partes do nosso território, e ainda uma grande festa que ele fazia. Vargas fazia uma mega festa no dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, tá? Nessa festa, comida, bebida, música e o mais interessante, de 37 a 45, durante todo o Estado Novo, que foi essa terceira fase da Era Vargas, Vargas dava um presente para o trabalhador e sempre o presente era um direito trabalhista, tá? No segundo mandato, após a campanha O Petróleo é Nosso, foi criada em 53 a Petrobras, Petróleo do Brasil S.A. Essa é a dica do professor Gilbert, tá? Copiou? Cheiro bem grande, beijo no coração e até a próxima. Fala pessoal, eu sou a professora Rayara e hoje eu gostaria de falar com você sobre uma coisa super importante para a sua redação do Enem do ponto de vista gramatical, certo? E esse assunto é basicamente o repertório linguístico. Muita gente acha que para fazer o texto do Enem é importante ter repertório sociocultural, o que é verdade, mas só repertório sociocultural não é suficiente. É muito importante que o estudante desempenhe um bom repertório linguístico. Como fazer isso, professora? Como é que eu posso mostrar para o meu corretor que eu tenho um repertório linguístico rico e acabar aí com uma boa pontuação, tanto na competência 1 quanto na competência 4, se utilizando de palavras sinônimas ou aqueles vocábulos que fazem parte de um mesmo campo semântico proposto pelo tema da redação do Enem. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês e que vão ser úteis e pertinentes para vocês falarem sobre vários temas. O tema do Enem, ele geralmente é um problema, não é verdade? E aí você pode se utilizar dessa palavra problema ou de outras que sejam semelhantes do ponto de vista do significado ou do campo semântico para retomar o tema da redação. Então você pode falar entrave, imbróglio, circunstância, nocividade, mazela, chaga, ferida social e por aí vai. Esses são termos genéricos colocados e pensados no seu texto estrategicamente para você fazer a manutenção do seu tema com um bom repertório linguístico. Outro elemento interessante é você fazer a associação de hipônimos e hiperônimos.
que basicamente são palavras difíceis para explicar uma coisa simples. Que coisa simples é essa? A ideia macroestrutural, a ideia maior, por exemplo, saúde mental, e ideias menores, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, como já aconteceu em temáticas anteriores do Enem. Ou se você parar para pensar em esporte, e você traz, por exemplo, no seu texto exemplificações por meio do vôlei, do futebol, você também está falando do tema e está mostrando para o seu corretor que você tem um vocabulário rico, de modo que aquela palavra menor é o hipônimo, o esporte vai ser o hiperônimo e as suas adjacências, as palavras menores, vão ser palavras subsequentes a ela, palavras pequenas dentro de um conceito maior. É isso, eu espero que essa dica ela tenha dado para enriquecer o vocabulário de vocês, que é um pré-requisito da correção do Enem, que vocês apresentem um vocabulário rico, de acordo com a norma culta, e que não se repitam tanto nas colocações vocabulares e lexicais em seus textos. Olá, meus pequenos mortais, mais uma vez estamos aqui de volta, aqui com o seu professor Bruno Pontes, de Filosofia, e eu quero dar uma dica para você fundamental sobre a prova de Filosofia do Enem. Precisamos lembrar que quando falamos de filosofia, falamos também de escolas filosóficas. E eu preciso ficar atento que dentro da cronologia, nós dividimos as escolas filosóficas a partir de determinados episódios e, ao mesmo tempo, qual é a base ideológica por trás de cada uma dessas escolas. No primeiro momento, nós temos as escolas clássicas, que é a filosofia clássica, também conhecida como filosofia grega. A filosofia clássica, então, ela é chamada de antiguidade, porque ela vem antes de Jesus. Então, como ela é antes de Cristo, então tudo que é filosófico antes desse período, nós vamos chamar de filosofia da antiguidade, ou filosofia clássica, grega, helenística. Entre eles estão ali os pensadores pré-socráticos, Sócrates e os seus discípulos ali, como Platão, Xenofontes. Temos também Aristóteles e Epicuro, entre outros, que vão fazer parte desse grande grupo de teóricos da filosofia da antiguidade. A preocupação fundamental dos filósofos da antiguidade é a razão. Então a razão é o pano de fundo da filosofia grega e da filosofia da antiguidade. Em meados do século V até o século XV, nós vamos ter ali 1000 anos, que chamaremos de Idade Média, que também será conhecido como filosofia medieval ou filosofia cristã, pela interferência dos pensadores e padres da igreja cristã dentro da sociedade. Dividimos em alta Idade Média e baixa Idade Média, mas na filosofia nós temos 2 pensadores que definem o pensamento, que é Santo Agostinho de Hipona e São Tomás de Aquino. E aí a gente tem esse período, né, inicial de quase ali 7 séculos, 8 séculos com a patrística, e depois nós temos a escolástica, onde tem o surgimento das universidades e o pensamento. Entretanto, o pano de fundo da filosofia medieval e da filosofia cristã é a fé, diferente da antiguidade, que era a razão. Quando chegamos então no advento ali do final da Idade Média, com o surgimento do Renascimento, do Iluminismo, das ciências e de toda a transformação capitalista que o mundo está tendo, então ela começa agora a filosofia da modernidade. Então a modernidade chama aí com René Descartes o retorno do pensamento lógico e até mesmo clássico, mas com uma nova perspectiva, que eu vou lembrar agora então o advento da ciência, né, dos métodos, da metodologia, que é o pano de fundo da filosofia moderna, a sistematização filosófica. E então até 1945, com o advento histórico da Segunda Guerra Mundial e com as bombas em Nagasaki e Hiroshima, nós começamos a filosofia contemporânea, que tem a ideia de construir um pensamento agora que seja sustentável economicamente, filosoficamente, biologicamente. Então fica essa dica para você. 4 grandes escolas filosóficas: filosofia da antiguidade, filosofia média, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Razão, fé, ciência e sustentabilidade.